Aprenda a ver a história. A história está diante de você. Hoje, 31 de março no Brasil, comemora-se com muita euforia a Revolução Democrática de 1964. Essa é a versão dos que tomaram o poder, destituíram o presidente eleito, fecharam depois o Congresso, foi uma maior confusão. E, na realidade, foi um golpe militar que favoreceu interesses de pequenos grupos econômicos e políticos. Perseguiu muita gente, estabeleceu na sociedade brasileira, na população, uma proibição de pensar. E aí segue uma linha antiga, né? Que foi imposta pelo colonizador lá nos 1500 mais para diante. Pensar é proibido. Todas as tiranias proíbem o pensar. E nós temos hoje ainda, entre muitas sequelas que a ditadura militar deixou, temos uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras que não conseguem formular um pensamento próprio. Não tiveram essa oportunidade, lhes foi roubado esse direito de refletir, de criar e de pensar. As pessoas que rompiam com esse cerco eram perseguidas, presas, torturadas. Então não estamos falando somente de alguns milhares de pessoas, entre mortos, exilados, desaparecidos. Estamos falando de milhões de brasileiros. Estou numa cidade pequena aqui, de 55 mil habitantes, na época da ditadura militar, acho que tinha uns 40 mil habitantes aqui. Cidade pequena que o que ocorre, todo mundo fica sabendo por fuxico mesmo, por fofoca. Em cada cidadezinha pequena do Brasil, das 5 mil que há, houve repressão militar, houve presença do Exército, das Forças Armadas, houve quem estivesse fazendo delações de sindicalistas, comunistas, intelectuais, artísticos, e houve prisões e houve torturas. Então bastava uns 2 ou 3 pessoas serem sequestradas pelas forças do Estado, né, serem torturadas, alguns até mortas, e toda a cidade ficava aterrorizada e eles tinham a vitória do seu objetivo, a missão cumprida. Então, a gente ainda hoje sofre as sequelas de pessoas que sofreram muito, e ainda sofrem porque elas não podem exprimir os seus pensamentos. Ainda viveram 20 anos com mais alguns, né, de transição, de terror, de medo, porque viram, ouviram, fulano, cicrano foi pego pelo exército porque estava se manifestando, participou de uma reunião do sindicato, sumiu, passou 6 meses para poder aparecer, sofreu tortura. Então, é uma história que não está ainda bem contada, está vivida. Não é somente, com todo respeito e comoção, não é somente os mais famosos presos políticos, né? Não é um Paulo Freire somente, não foi só um Paulo Freire, não foi só um Caetano Veloso, não foi só Rubem Alves e etc. E toda uma população. Eles conseguiram, eles calaram a população, reprimiram. Era o exemplo de que eles tinham para subjugar, sequestrar, torturar. Fizeram isso. E queriam fazer agora em 2022, porque são sádicos primeiro e depois porque querem o poder para se enriquecer. Não falam em nome do povo, falam em nome da nação, mas não tem compromisso com a nação e com o povo. São ladrões, são sádicos, e foi isso que fizeram na ditadura militar, roubaram muito, roubaram o Estado, roubaram outras pessoas, destruíram. E segue ainda, esperando que cada cidade tenha a sua comissão da verdade e que apure os crimes da ditadura militar para que isso mais nunca se repita.